Rapaziada, pra não perder o costume, Shibuya é brutal. Pra quem tá acompanhando o canal deve ter estranhado o fato de não ter tido review do último episódio de Jujutsu na sexta, já que eu tô fazendo um review toda semana do episódio que tá saindo. E esse review vai continuar, mas pra esse episódio de semana passada, eu honestamente não tava com clima pra fazer ele. Eu gosto de fazer um resumo com mais piadinha, com os pontos que eu e meus amigos levantávamos quando a gente tava assistindo, mas pra esse episódio não deu, cara. Esse episódio foi aquele episódio que eu assisti, meus amigos assistiram, e ninguém tinha comentários, ninguém tinha palavras. O comentário recorrente que eu ouvi foi: morreu cedo, foi muito jovem, tinha muito a ser desenvolvida ainda. E sendo bem sincero, eu concordo muito com isso. Ela morreu muito cedo. Pra quem foi acostumado com Battle Shonen por Naruto, foi um choque enorme ver que um membro do trio principal morreu. Outra parcela também comentou muito sobre ela tinha muito a ser desenvolvida ainda, e isso também não tá errado. Nesse episódio, logo depois que ela recebe o toque do Mahito, basicamente condenando ela a morrer, a gente tem os flashbacks da Nobara e a gente tem a história dela sendo exposta pra gente. Me doeu muito no final do flashback quando a Saori se pergunta: onde ela deve estar agora? E o anime corta pra ela prestes a morrer. Então vamos lá, cara, ela tinha questões a serem desenvolvidas. Ela tinha um relacionamento em tela com o Itadori que era muito divertido de assistir. Ela tinha sonhos, tinham pessoas que ela deveria ver mais vezes ainda. Coisas que ela tinha pra fazer, e ela morreu muito jovem. Isso quer dizer que isso foi ruim? Que deixou de desenvolver a personagem? Eu acho que não, cara, porque a morte é pra ser assim. Quando ela chega, você deixa tudo pra trás. O que você podia ser, seu potencial, nada existe mais, porque, infelizmente, agora você não vai ter mais um futuro. A vida real é assim, e Jujutsu tentando chocar ou tentando ser um pouco realista, vai pelo mesmo caminho. Eu não vou fazer um juízo de valor, dizer se isso é bom ou ruim. Eu deixei minha opinião sobre isso clara no vídeo sobre o Dark Trio, mas na vida real as pessoas morrem. E quando morrem na idade que a Nobara morreu, a gente tem esses comentários de: foi muito cedo, tinha muito pra viver ainda. O ponto principal desse vídeo é falar sobre a conclusão de arco dela, porque ao meu ver, o episódio concluiu e se despediu dela de uma forma linda. Logo após o toque do Mahito, a gente é levado pra mente de Kugisaki, naquele cenário das cadeiras vazias. Coisa que muita gente não entendeu, e por isso reclamaram de uma falta de conclusão por parte da autora pra personagem, sabe? Mas a conclusão tá ali, de uma forma poética, mas tá ali. Desde o começo a gente vê que a Nobara é muito exigente sobre quem pode ocupar um lugar na vida dela. Mas de vez em quando, alguém simplesmente pega uma cadeira e ocupa um lugar. No final, todos os assentos, pelos padrões que ela mantém elevados e que ela só aceita algumas pessoas, no caso a Fumi e a Saori, ainda estavam vazios, ainda estavam em aberto. E os assentos que estavam ocupados pelo Gojo, pelo Itadori e Megumi foram trazidos por eles mesmos. Sem arrependimentos, no final da vida ela diz que não foi tão ruim. Porque, cara, as pessoas certas encontraram ela. E mesmo com o padrão alto que ela estabeleceu de quem poderia entrar em sua vida, essas pessoas meio que forçaram e entraram, sabe? Ela não se arrepende de ter saído de casa, ela não se arrepende de ter deixado eles entrarem nesse mundinho dela. Nobara sempre teve essas ideias sobre pessoas que ela nunca conheceu por causa do tratamento passado que ela teve na vila dela. Ela sempre quis sair, mas sempre esperava que as pessoas ainda a tratassem como se ela não valesse nada, mesmo fora de lá. Não importa a dor, não importa as dificuldades, ela não se arrependeu de deixar esse lugar. Ela não se arrependeu de deixar as pessoas entrarem. Ou nem deixar elas entrarem, mas talvez ceder. Ela perdeu um cabo de guerra ali e eles acabaram entrando. No final, o crescimento e a evolução da Nobara, por mais sutis e pouco pincelados que possam ter sido sim no anime, são um dos mais humanos e realistas de Jujutsu. Tal qual a morte dela. Uma garota adolescente morreu, muito nova, muito prematuramente. Lógico que ela tinha muito mais pra ser construída ainda, mas não vai ser, galera. O arco foi concluído. Mesmo que de uma forma tão trágica, o arco da Nobara acabou. E sendo bem honesto com vocês, eu acho que ela teve um fim mais digno do que o Nanami, sabe? Ela teve uma despedida mais calorosa do que a do Nanami. Porque a gente até teve aquelas cenas dele falando sobre como ele queria se aposentar, sobre as coisas que ele ainda tinha que viver, e não vai viver nada disso, e a morte foi só... Porque as mortes pro Mahito estão sendo assim, cara.
É um toque, você rodou, não tem jeito. Mas a JJ fez questão de colocar pra gente essa resolução de arco da Nobara. Porque, vamos lá, lógico, dando suas devidas proporções, ela tá matando a Sakura dela. Que é um personagem que, por exemplo, em Naruto foi muito subaproveitado e que não morreu, vai morrer de velhice, mas que foi muito subaproveitado ao longo do anime. Pensa no curto período que a gente teve a Nobara, tudo que ela fez, tudo que ela foi desenvolvida e agora essa morte linda dela, sabe? Fico triste, era uma personagem que eu gostaria de ver mais. Como eu disse, eu acho o poder dela muito ruim, eu não gostava de ver as lutas dela, mas ela como personagem me agradava no geral, principalmente essa relação dela com o Itadori. E esse episódio, cara, serviu muito, não pra falar só de animes e como a morte nos animes é feita, ou sobre uma personagem feminina estar sendo bem aproveitada, mal desenvolvida. Esse anime pode servir pra gente refletir até um pouquinho sobre a vida real e essa questão de, cara, as pessoas morrem e quando morrem, o arco delas foi concluído ali, sabe? O potencial, o futuro acabou. O que a gente tem é a história bonita que foi escrita e a conclusão que a gente teve até aí. Meu nome é Pedro, muito obrigado por você que assistiu o vídeo até agora. Você já se inscreve aí no canal pra fazer parte desse nosso dojo clandestino. E eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeos no formato desse em específico, mas eu senti que esse vídeo eu queria fazer um pouquinho mais sério, sabe? Eu queria falar sobre como me pegou a morte dessa personagem. Deixa o seu like e se inscreve aí, rapaziada. Muito obrigado. Se inscreve aí, papo reto.